Vamos começar da partida aqui. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui presentes para escutar o nosso querido José Luiz Alqueires e o professor José Roberto Piqueira. Tem muitos José, só tem José aqui, né? E é um prazer eu estar reunindo vocês, especialmente porque tem dois amigos que vão estar participando e também porque nós vamos estar começando uma nova fase para discutir um assunto que está sempre no background aqui, mas que se torna cada vez mais importante, que é o desenvolvimento sustentável. E eu queria ver se, a partir da reunião de hoje, nós comecemos a olhar esse assunto com maior dedicação. Então, eu espero que vocês todos possam contribuir para a gente formatar uma programação que estimule a disseminação desse assunto junto aos acadêmicos da Academia Nacional de Engenharia. Então, é um prazer. Eu vou passar a palavra ao professor José Roberto Piqueira, que, apesar de ser tricolor, eu considero ele bastante. Só tem tricolor aí, todo mundo lá, eu me mexo, o Paulo Gomes é tricolor, não sei quem é tricolor, tem tricolor, Miguel é tricolor, não, é uma loucura aqui. E ninguém liga para o Flamengo. E com o maior prazer eu quero passar a palavra ao professor Piqueira, que vai poder coordenar essa nossa reunião. A Andréia vai estar, a pedido do professor Alqueires, só anunciando aqui, a Andréia vai estar gravando e depois aqueles interessados podem distribuir para os seus grupos de conhecidos essa primeira reunião do nosso grupo de desenvolvimento sustentável. Professor Piqueira. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Flávio pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e de rever alguns amigos aí que eu não via há um certo tempo, e principalmente de poder mediar essa apresentação do professor José Luiz Alqueires. Eu vou me limitar a fazer pequenas perguntas e pequenas observações, porque eu acho que quem tem o que falar é o Alqueires. Então eu vou só fazer algumas pequenas provocações e ouvir, e depois a gente faz as perguntas e os esclarecimentos. Quando eu comecei a estudar engenharia, no começo dos anos 70, quando eu era calouro de engenharia, eu já tinha um irmão formado engenheiro eletrônico, e meu pai sempre perguntava para a gente: mas para quem os engenheiros fazem as coisas? Porque a gente ficava sempre maravilhado, chegava no fim de semana em Sorocaba, lá falar com meu pai, maravilhado que a gente estava aprendendo isso, aprendendo aquilo outro, e ele sempre perguntava: para quem? Né? Quem vai ser beneficiado por isso? Então, sempre me incomodou a visão humana da engenharia. Para quem a gente faz engenharia? Como que a engenharia está relacionada com a vida humana? Como que a engenharia melhora a sociedade? Então, eu gostaria de começar pedindo para que o amigo Alqueires, não vou ficar chamando nem de doutor, nem de professor, nada, o amigo Alqueires, que tem uma ampla obra a respeito desse assunto, faça as suas primeiras considerações pensando nessa pergunta, a pergunta do meu pai:
Para quem a gente faz engenharia? Bem, primeiro eu quero agradecer muito esse convite. Eu tenho refletido muito essa pergunta a vida inteira, mesmo quando eu não tinha a total clareza que ela estava germinando dentro do meu cérebro. O porquê, não só a engenharia, mas porquê eu faço as coisas que eu faço, em última análise, porque os homens fazem as coisas que fazem. Eu acho que a melhor resposta que eu encontrei até hoje é que nós todos fazemos aquilo que fazemos para dar significado às nossas vidas. Uns se dedicam exclusivamente a si mesmos, narcisistas ao extremo, alguns se dedicam a ganhar dinheiro, uns se dedicam à religião, outros à família, mas alguns têm se dedicado à coletividade, à vida em sociedade, sem prejuízo de se dedicarem também à realização de outros objetivos. A vida em sociedade está lá em Aristóteles. O homem é um animal gregário que só se realiza em sociedade. Eu compartilho desse ponto de vista milenar. E quando associei isso à engenharia e a procurar entender que engenharia nós devemos fazer no século XXI, porque você, Piqueira, mencionou que começou lá pela década de 70, comecei na faculdade, primeiro ano na década de 60, e a gente olhava o futuro no Brasil como aquela condição ideal. O futuro será aquele que eu vou ajudar a construir. A gente abria os jornais, a televisão não era nem tão difundida assim, mas já era, mas a gente via a abertura da Transamazônica, programa de metas do Juscelino. Quando Juscelino tomou posse, o Brasil tinha 700 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje tem 230 mil. Então, nossa geração viveu grandes mudanças nesse campo, no campo da telefonia, no campo da energia, em todos os campos técnicos. E esse desenvolvimento sempre privilegiou as soluções de potencializar o trabalho do homem através das técnicas, das tecnologias, da ciência aplicada, enfim, a engenharia. Muito lamentavelmente, quando a gente olha, a gente vê que esse desenvolvimento todo não foi feito com atenção para todos os fatores, porque eles também não faziam parte do que se chamava assim a boa técnica. Os que estudaram, hoje o livro de economia básico do Paul Samuelson está na 19ª edição. Cada edição, em geral, tiram 300 mil exemplares, as recentes. A primeira foram apenas 3 mil
esgotados em uma semana. Mas o primeiro capítulo do livro do Samuelson, que foi a Bíblia para os economistas, começava no primeiro item, dizendo lá alguns parágrafos e dizendo: os bens se classificam em bens livres e bens escassos. Naturalmente, a partir lá da 8ª ou da 9ª edição já tiraram isso, porque não existia mais o conceito do bem livre, que era o ar, a água. Todos esses bens se tornaram, ao longo da nossa geração, bens extremamente escassos e que entram nos cálculos da engenharia, ou deveriam entrar sempre, com um valor de externalidades negativas, ou seja, condições adversas, punitivas, de determinadas soluções técnicas que não meçam o impacto sobre os tais bens livres, cuja categoria passou a ser expandida também não só nos bens físicos, mas outros estados particulares das coletividades, que é o bem-estar, o nível de barulho, o nível de risco, a propensão a gerar eventos extremos. Então, na nossa boa engenharia, nós passamos a ter que desenvolver soluções envolvendo não apenas aquele objeto, a ponte, o edifício, a fábrica, a extração do petróleo ou um produto, mas também tudo que pode estar associado a este processo. E mais do que isso, especialmente mais do que isso, tudo que pode estar associado ao que aquele projeto vai produzir. E o exemplo muito típico é a extração de petróleo. É perfeitamente possível nós extrairmos petróleo sem entrar na discussão do fracking, mas pelos métodos mais convencionais, mesmo em águas profundas, sem, quer dizer, mitigando todos os impactos, vamos chamar assim, ou mitigando ou eliminando todos os impactos negativos. O que nós ainda não conseguimos é, uma vez usando aquele barril de petróleo, mitigar os efeitos do uso daquele produto. Isso decorre, na minha visão e na minha pesquisa e reflexão, que tem alguns anos, em tentar entender o porquê disso. E nesse caminho, eu resumi os resultados em 3 livros. O primeiro livro é esse aqui. Chama-se 3.000 anos de política. Esse livro, digamos, tem uma conclusão. Se nós quisermos, nesse século XXI, realmente fazer política de uma forma mais humana, mais respeitosa com qualquer pessoa, nós devemos valorizar a democracia. Dentro da democracia, nós devemos valorizar a tolerância, que é a convivência com a opinião diversa, ou seja, a diversidade. E o terceiro ponto é um absurdo tão grande que ainda seja um ponto, que é nós devemos emancipar as mulheres.
Estudos recentes mostram que 85% das mulheres no mundo não têm acesso à educação que os homens têm ou vivem em sociedades que, por razões religiosas, reprimem violentamente a sua igualdade e a sua capacidade de acesso aos benefícios materiais ou espirituais conquistados pelos homens. Então, esses 3 pontos, todavia, eles têm que ser amarrados por algum conceito. No passado, e ainda no presente, esse conceito tem sido a religião. De um modo geral, mais de 80% dos habitantes do mundo professam alguma forma de religiosidade, quase 90%, segundo as mais recentes pesquisas. E dessa religiosidade, eu entendo, e isso também o livro conclui, que o ponto mais importante seria uma religiosidade laica em torno da sustentabilidade. A religião da natureza, a religião da sustentabilidade, aquela não religião, mas aquela filosofia de Spinoza, de Goethe, de Kant, e especialmente no movimento do idealismo alemão, da Naturphilosophie de Schelling, ela dá o fundamento filosófico para nós termos no respeito à natureza e especialmente na ética das relações entre seres humanos e os demais seres vivos presentes na natureza, a sua principal preocupação. O mundo é um sistema, e vamos chamar assim, o planeta fechado. Nós não trocamos nada ou quase nada com o exterior, com o espaço circundante ao planeta Terra. Não há troca de elementos químicos significativa, não há perda de material, não há ganho de material. Recebemos, obviamente, radiações, mas o que está na Terra, está na Terra. Tudo que está ali desde a criação, digamos assim, ou pelo menos desde o choque do asteroide que criou a Lua há 4 bilhões de anos. Nos últimos anos, o homem tem abusado na administração desses elementos que, ao longo dos 10.000 anos precedentes, funcionaram como um sistema meio que autorregulado, de evolução muito lenta. Os animais se formaram, enfim, os seres vivos se formaram nos mares. Um belo dia saíram dos mares. Esse belo dia foi há 300 milhões de anos. Durante 50 milhões de anos seguintes, uns criaram patinhas e foram virando animais. E outros criaram raízes e viraram plantas. E foi uma explosão, porque a vida se caracteriza pela capacidade de reprodução e a capacidade de consumir energia. E eles passaram a consumir energia solar, e fazendo o processo chama-se processo, meu Deus, esse de transformação do carbono, fotossíntese. Através da fotossíntese,
foi-se capturando o carbono, transformando em caules, plantas, vegetais, folhas, animais, e foi-se limpando a atmosfera. Ela que tinha 0,2% quando surgiu a vida, e imediatamente foi para as profundezas do oceano, porque ela era uma vida anaeróbica. Ela foi capturando o carbono da atmosfera. Quando chegou à superfície dos mares, houve a explosão do período geológico carbonífero, e ao longo de 50 milhões, crescimentos sucessivos, seguidos de cataclisma, criaram todas as jazidas de carvão, todas as jazidas de petróleo que aí estão, e que nós, na razão que bombeamos e utilizamos, esgotaremos, segundo os cálculos atuais, em 120 anos. E como diria aquela administração dos aeroportos, quando muda o finger, podendo antecipar, porque estamos correndo muito com isso. Ora, essa, vamos chamar assim, desconsideração que imperou na engenharia, ela realmente ela acompanhou esses 10 mil anos nos quais a gente diz em que se estabeleceu a civilização e o domínio do Homo sapiens sapiens. Este período foi um período de enorme desenvolvimento científico na domesticação dos animais, de plantas, nas formas de construir, de morar, nas formas de matar, de atacar, nas formas de curar, da medicina. Mas tudo isso, não vou dizer às custas, mas sem considerar, a não ser muito recentemente, os efeitos colaterais sobre a natureza. E esses efeitos começaram a ser medidos apenas no primeiro grande alerta global de natureza não filosófica, porque filosófica Spinoza já tinha dado lá, e especialmente no final da Idade do Iluminismo, com os grandes idealistas alemães. Mas esse acorda geral na primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente, em 1972. Qual é um sintoma disso? Pelas amostras aqui dos que me ouvem, muitos de vocês, quando chegaram no quarto ginasial, foram orientados para ir para o clássico ou para o científico. E aqueles engenheiros, né, eram bons em matemática, iam para o científico e depois iam fazer engenharia. E passar no vestibular era uma coisa muito complicada. Não é feito hoje que existem mais vagas do que alunos para segui-las. Então, se concentrava muito no estudo das matérias do vestibular, descritiva, matemática, física, química. Humanidade, zero. Acho que havia português só. A língua, enfim. E os que iam para o clássico, pelo contrário, eles tinham uma formação bem melhor do ponto de vista humano. Essa nomenclatura mudou. E já na geração dos meus filhos, que tem em torno de 50 anos, um pouquinho mais, já se falava na turma das exatas e no pessoal das humanas. E isso significava quase que uma opção de vida em termos de interesses. Uns
tinham os temas humanísticos, e aí envolvido tudo, desde economia, direito, sociologia, psicologia, e os outros, os temas da matemática, das exatas, da medicina, da botânica, da biologia. Isso, a minha segunda reflexão, consolidada nesse livro que chama-se aqui Uma Crônica da Ciência Ocidental, caracteriza. E aí eu vou pedir à Andréia para colocar uma estampa para todos verem, que é o quadro que eu reproduzo. Você pode ampliar, Andréia? Isso. Este quadro eu reproduzo, não é bem um quadro. Vocês entendem isso aqui, entendam como uma abóbada. Isso é o teto da Biblioteca do Vaticano, pintado em 1509. Portanto, ali 9 anos depois da descoberta do Brasil. E esse chama-se A Escola de Atenas. É um quadro síntese da visão do Renascimento. Nós ainda usamos muito o termo o homem do Renascimento como aquele homem que tinha um domínio dos conhecimentos técnicos e humanísticos. Por quê? Porque desde a Grécia Antiga, aqui representada, e vocês podem ver no centro do quadro uma figura em azul apontando para o chão. Representa Aristóteles, discípulo de Platão, focado no seu liceu. Ele não sucedeu Platão na presidência da academia, lá na direção da academia, e ele aponta para o chão, como para dizer, o importante são esses filósofos aqui. Aí aparece Pitágoras, aparece Euclides com compasso de geometria, Pitágoras com as formas matemáticas, Ptolomeu com um globo terrestre, já uma esfera. Imagina aquilo que Colombo teve que voltar a provar, mais ou menos nessa época, um pouco antes, ao chegar na América, né? E a viagem, especialmente circunnavegação, depois de 1521, do Fernão de Magalhães. Mas, enfim, Aristóteles dizia para aquela Europa, aonde os sábios do Oriente haviam migrado, aonde a reforma questionava aqueles dogmas, que o homem é o centro de tudo, a Terra é fixa no centro do mundo, tudo gira em torno dela, em órbitas circulares perfeitas, porque essa é a ideia de perfeição que está lá. Aí não só em Aristóteles, mas também em Platão, mas também na visão do cristianismo, que dominou o pensamento lá entre o ano 400 e o ano 1500. Ao lado a gente vê Platão. Platão apontando para o alto, como para dizer, deixa dessa besteira, Aristóteles. O que é importante são as coisas espirituais, as coisas do gênero humano, as abstrações, as formas ideais, e não as imperfeitas formas que a gente vê na Terra, como as famosas sombras que a gente vê na caverna. É uma curiosidade dizer que quem serviu de modelo para Platão
foi Leonardo da Vinci. O pintor desse quadro é o Rafael Sanzio, que aparece aqui à direita. E Leonardo posou para ele. Esse é o Platão. E quem serve de modelo para o Rafael Sanzio pintar o quadro foi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci está representando o Platão. Eu estou ouvindo uma voz, eu vou seguir só. Leonardo da Vinci, ele é o grande engenheiro. Mais do que um artista, mais do que um cientista. Ele tinha cartões de visita. E debaixo do nome Leonardo da Vinci tinha escrito engenheiro hidráulico, porque ele era, naquela época, a construção de canais de irrigação, e um pouco depois, já um século depois, com Isaac Newton, a construção dos canhões e quantidade de pólvora para atingir alvo, passaram a ser objetos de formulações matemáticas. Mas, enfim, esse quadro é para dizer que já nessa época aí, estamos falando aí de menos 400, portanto, 2.400 anos, quase 2.500 anos, a divisão entre exatas e humanas, entre clássico e científico, já estava presente. E o fosso entre os dois, o aluno lá na Grécia podia escolher, ele ia para o Liceu. O Liceu era tudo experimental. Alunos de Aristóteles seguiram com as tropas de Alexandre pela Ásia, coletando espécies vegetais, minerais, escrevendo coisas. Os alunos de Platão se aprofundaram realmente nos estudos filosóficos e nos estudos espirituais. André, acho que podemos voltar para a tela comum. Isso é para dizer, enfim, professor Piqueira, que essa questão humanística é uma questão presente sempre. E a feição humanística de conciliar técnica e ciência e necessidades da sociedade, o para quem da sua pergunta, é uma questão histórica. De 1970 para cá, o progresso, que historicamente é rápido, mas para as necessidades do futuro é lento, nos fez, em 1989, 17 anos depois, a ONU publicou o livro Our Common Future, Nosso Futuro Comum, realmente com um grande alerta, e um ano antes havia já criado o painel internacional do clima, que passou a acompanhar o clima e que desde então acompanha as concentrações de gases de efeito estufa, a ocorrência de eventos extremos e permitiu a coisa de pouco tempo, 4 ou 5 anos, de uma maneira inquestionável, dizer que as mudanças na atmosfera, nas condições climáticas, decorrem principalmente das atividades humanas. E essas atividades humanas, elas são potencializadas, pelo que eu posso dizer hoje, tomando partido, pela má engenharia. A engenharia que se abstrai das consequências para a natureza ou para as populações do efeito das suas obras, dos seus processos, é
uma engenharia quase criminosa. Não rotulo de criminosa, porque não se ensina para os engenheiros, dentro da faculdade, aquilo o que se ensina para as crianças do curso fundamental em ciências. Eu fico pasmo em não ver em currículos escolares aulas de conhecimento geral sobre sistemas complexos. Professor Piqueira acaba de ser convidado, e eu dou aqui os parabéns públicos, para conduzir a cátedra de sistemas, complexidades dos sistemas complexos. Nenhum sistema é mais complexo, talvez, que o funcionamento do corpo humano, como quem tem alguma doença hoje pode identificar quando o médico pede 100 diferentes amostras de sangue. Quando se sabe que na China você pode entrar num hospital, enfiar o dedo lá, eles tirarem sangue e analisarem sobre 100 diferentes aspectos e apontar que você tem um câncer, provavelmente a parte tal do corpo, fazer imediatamente uma tomografia no corpo. Ou seja, a tecnologia avançou e qualquer coisa, hoje o sistema é muito complexo. E o clima é um dos mais complexos de tudo. As águas, né, que eu e meu amigo Miguel aí tanto estudamos nas épocas da vida, eu fui hidrólogo também, uns anos. E, meu Deus, como os estudos têm mudado. Quando eu comecei a trabalhar a série histórica, era de 1930 a 1960. E era muito boa para você fazer previsões de enchentes milenares e decamilenares, projetar em secadeiras e coisas do gênero. Minha vontade de ter tempo para reprojetar isso hoje e verificar quantos riscos estaríamos correndo se não tivéssemos avançados nisso. Enfim, vendo tudo isso, analisando como as coisas funcionam, eu escrevi o terceiro e último livro que eu queria apresentar aqui a vocês, que é esse aqui, que se chama Empresas Sábias. Eu acho que mais do que o governo, mais que os regulamentos, as empresas, através das empresas, é que as atividades de engenharia se organizam. E o compromisso das empresas com o meio ambiente deve ser um compromisso que deve nascer de dentro, nascer das pessoas que trabalham lá, dos chefes de departamento, dos diretores, dos acionistas e, evidentemente, dos cidadãos que cobram uma atividade. Essa atividade se organizou defensivamente. Fulano está poluindo, fulano está invadindo, e de uma maneira não coordenada. Então, cristalizou-se no momento atual realmente uma situação de conflito aberto entre a turma que quer abrir a porteira para passar a boiada e o pessoal que não quer que porteiras nenhumas sejam abertas. Eu acho que o que importa é realmente uma gestão territorial, uma gestão ambiental, algo, nas palavras do falecido Papa Francisco, é nós cuidarmos da casa comum. A casa comum vista como o nosso planeta. Bem, é o que eu queria jogar aqui para
enfim, para a reflexão de todos. Eu sei que muitos já têm até reflexões bem mais avançadas do que a minha sobre isso e, eventualmente, responder a qualquer pergunta ou trocar que eu puder e compartilhar qualquer visão ou conhecimento, e já agradecendo as reflexões, porque eu agora estou focado em como fazer as empresas adotarem esse caminho. Se deve partir de baixo, dos empregados, ou dos conselhos de administração, ou de todos os lados, enfim. O mundo está à frente a um grande desafio. Eu acho que a ciência apontou os problemas, reconhecer os problemas é altamente impopular. Grandes líderes mundiais têm dado demonstrações intransigentes de negacionismo, porque é algo que não convém ao período de que estão no poder, e não têm tomado as providências devidas. Pelo contrário, têm tomado providências que agravam o futuro da Terra. Enfim, cabe a nós, engenheiros, introduzindo fortemente, desde a graduação, esses conceitos, criarmos uma geração que modifique as coisas. Eu acredito muito na ciência e muito na tecnologia. Projetos sustentáveis em tudo. E até mesmo grandes projetos de não conservação, mas de restauração mesmo, além da conservação, de restauração de condições ideais para que a população humana tenha um futuro sustentável e mais justo. Bem, basicamente é isso que eu queria dividir com vocês, professor. O senhor fez uma pergunta muito simples, mas a resposta tomou muito tempo. Me desculpe. Eu tenho uma segunda pergunta, bem simples também. Você falou aí, Alqueires, sobre negacionismo, sobre desvalorização do conhecimento e como isso tem impactado na vida do planeta, né? Na vida de todas as pessoas e na vida do planeta. O caminho para disseminação do conhecimento, o caminho clássico, né? É esse que você mostrou nesse quadro, né? É a academia, é o ensino, é quase que uma coisa formal, né? Você veria alguma maneira ou algum mecanismo de disseminação do conhecimento que não envolvesse só a universidade, que não envolvesse só o ensino formal? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta você deve estar acompanhando discussões sobre a engenharia está decadente, não tem alunos, o aluno não sabe somar fração. E eu acho que ninguém vai no ponto nevrálgico, que é mudar o rumo do ensino da engenharia e não facilitá-lo, né? Engenharia é sempre uma coisa difícil. Se engenharia fosse fácil, todo mundo fazia uma antena de radiotelescópio no fundo do quintal. Engenharia é difícil mesmo e não adianta querer baratear isso.
O que é importante talvez fosse disseminar o conhecimento sobre toda a população e ter um mecanismo de engenharia que olhasse para a sociedade. Você vê como fazer isso num sistema tão engessado como é o sistema brasileiro, tudo você tem que eu me lembro quando toda vez que a gente fala de criar algum curso, alguma coisa, as pessoas falam assim, o que o CREA vai falar disso? Ora, o CREA não tem que falar nada disso, o CREA tem que olhar se a profissão está sendo realizada, está sendo feita de maneira ética, de maneira correta, e não interferir naquilo que se ensina, né? Então, eu queria, desculpe ter feito Não, foi boa. Não estou nem fazendo uma pergunta, estou fazendo afirmativas, mas eu queria saber se você vê um jeito de a gente desengessar tudo isso, de a gente melhorar o conhecimento geral da população como um todo, porque aí as pessoas não vão aceitar certas coisas, né? Quando você tem um certo conhecimento, você não aceita certas medidas que são deletérias para todos. Então, eu queria que você discutisse um pouquinho com a gente se a gente tem salvação. No fundo, a pergunta agora é simples de novo. A gente tem salvação? Eu acho que tem salvação, sim, e a primeira maneira é uma maneira muito simples, muito sutil de aprender com o primeiro, ou vamos dizer assim, a primeira das nossas fontes de ensino, que são as mulheres, as nossas mães. A mulher, a dona de casa, a mulher que casa, a jovem, ela tem que estar preparada para ensinar o funcionamento das coisas para os seus filhos. Assim como a mamãe gata no sentido animal, ensina para o gatinho os truques ali da existência para fugir dos cachorros, para subir em árvore, a mamãe camundonga também, porque nós temos uma série de conhecimentos, vamos chamar assim, que eram aqueles conhecimentos intuitivos. Foi o tempo que se dizia que nascíamos com o cérebro como uma tábula rasa, que não tinha nada. Hoje a ciência já mostrou que nós já trazemos, vamos dizer, no nosso computador cerebral, uma série de estruturas, tagmas conectados, que vão muito além do movimento de sucção ou para obter o leite materno. Nós temos muitas coisas que a gente já nasce e outras tantas que a gente vai aprendendo desde cedo. E isso depende muito da cultura que você está vivendo. Eu tenho uns netos alemães e lá o inverno é duro. Eles moram em Munique, nem é o lugar mais duro. Então você pode fazer uma assinatura no Deutsche Museum e no subsolo. Então é muito comum os que moram em vários bairros de Munique levarem os meninos pequenos mesmo, 2 anos, 1 ano e meio. E lá eles brincam com coisas assim como alavanca. Alavanca lá do... Me deem um ponto de apoio que eu moverei a terra, não é?
alavanca que multiplica a força, as polias, as turbinas com água. As crianças vão fazendo experiências, as crianças vão entendendo os efeitos de causas e consequências das coisas, algo que a grande maioria da população brasileira desconhece. Um país que realiza uma COP30 ao mesmo tempo que abre a foz do Amazonas para exploração de petróleo e acha que criar uma estação que mande rebocadores rápidos, se identificarem um vazamento lá em Oiapoque para ver o que está havendo, resolve o problema. Nós e o mundo vivemos na época dos puxadinhos para remediar as coisas. E isso não se muda só com engenheiros. Isso se muda quando você, na sua casa, não tolera uma ligação de ar-condicionado que esquenta o fio, ou um cheiro de gás vazando na cozinha, ou coisas do gênero, que a gente vê absolutamente toleráveis e perpetuando-se durante anos. O nosso índice de perdas, de ineficiência em eletricidade, em uso de combustíveis, em batizar combustíveis com todo tipo de porcaria, em não utilizar os recursos nos limites possíveis da sua eficácia, é uma coisa desastrosa e que exige uma educação muito cedo, uma educação que mães e professoras primárias não podem dar. Ainda bem que os primários estão dando esses conceitos assim, tipo, temos que proteger a floresta, temos que respeitar os índios, temos que, vamos dizer, essas causas, essas, vamos dizer, consequências, desculpe, dos que estão sendo vitimados por efeitos negativos, nós sabemos apontar. Mas a causa, quer dizer, vamos usar menos combustíveis, vamos produzir combustíveis sustentáveis da biomassa, vamos usar fontes de energia mais, vamos chamar assim, mais, como se diz, fontes de energia eólica, fontes de energia solar, fontes de energia hidráulica. Então, esse ponto me parece o primeiro. É uma educação de base e voltada para fora da escola, voltada para as famílias. Que não são educadas, não são educadas. O chefe da família não educa os filhos. Quando muito, educa com aquele problema só a conta de luz está muito cara, desliga a luz. Toma menos banhos por dia, como eu vi em algumas casas que fiz intercâmbio no exterior, quando eu era mais jovem. Não, aqui só se pode tomar um banho por semana, ou qualquer coisa assim. Mas por quê? Porque é muito caro. Não é porque não tem água, não, é porque é muito caro. Aqui se combinam as duas coisas. A gente tem que manter a higiene pessoal, tem que manter o bom uso de tudo, porque por respeito aos sistemas complexos naturais. E essa, eu acho, é que é a essência, e que tem um componente econômico, mas tem um outro componente, que eu não vou chamar religioso, mas ético, que é a ética da relação nossa com outras espécies e com a natureza. Eu acho que
esse ponto é um ponto da educação, é um ponto que está sendo introduzido até mesmo no ensino religioso. Eu não sou particularmente, embora tenha tido uma boa formação religiosa, não sou nenhum modelo de católico praticante, mas eu vi uma criança entrar aqui, um neto de um amigo meu, e eu perguntei o que é que você estava na aula. Ele falou, eu estava na aula de religião. Ele é de um colégio laico. E aí, o que é que você aprendeu lá? Aprendi que Deus é bom. Ah, é? Por que Deus é bom com tanta coisa ruim que ocorre? Aí ele falou assim, Deus é bom porque as coisas ruins que ocorrem, eu tenho uns 10 anos, o menino, as coisas ruins que ocorrem somos nós que provocamos. As coisas boas que Deus nos deu foram as coisas da natureza, a praia, a floresta da Tijuca e não sei mais o quê. Então é uma coisa desse tipo que eu estou vendo começar a surgir e que nos cabe acelerar, mas que nós podemos pegar um caminho, a meio caminho, nos primeiros anos da faculdade, porque são matérias interessantes, são matérias muito interessantes para mostrar para quem nunca pensou nelas. Fazer um engenheiro pensar em certos aspectos da biologia é interessantíssimo. É interessantíssimo. Entender um pouquinho de DNA, de RNA, como é que surge a vida, como é que se mantém certas características. Piqueira, eu sou muito... É aquela história que eu disse. Se a gente quer um futuro, nós temos que ajudar a construí-lo, porque ele não vai ocorrer por acaso. Então a gente tem que arregaçar as mãos, cada um dentro das suas possibilidades. Uns escrevem, outros dão aulas, outros fazem grupos. Eu estou pensando numa maneira de disseminar. Hoje esses meios de comunicação, através de internet, através de Spotify, através de blogs, das mais diversas coisas. Aí pegar esses influencers, tem influencers para o mal que tem 50 milhões de seguidores, ensinando você a fazer uma tatuagem no umbigo, ou lá onde seja. Pode ser que algum desses camaradas consiga influenciar pessoas para coisas mais virtuosas em relação ao futuro da Terra. E ter esperança, não? Acreditar que o futuro... Então, eu gostaria agora de passar a palavra ao que eles... Para mim, foi muito bom ouvir você, como sempre, e queria passar a palavra agora para as pessoas que queiram fazer perguntas. Estou vendo que o Flávio já levantou a mão, o Nelson também levantou a mão, estou vendo a minha colega Marli aqui, né? Minha colega do CAASO, né? E fico feliz com ela presente aqui. Então, passo a palavra. Flávio, acho que eu vou pular você. Eu vou começar com o Nelson. Você fala depois, tá bom? Então, vamos lá, Nelson. Obrigado, Piqueira. Desculpe, Flávio. Atropelou, né? Peço. Eu sou um fã do Zé Luiz Alqueires
que eu fui conhecer pessoalmente já na academia, né? E no Comitê de Energia, e comungo com... Eu só li um dos 3 livros dele, sobre o Crônicas da Ciência, e fiquei encantado. Acho, inclusive, melhor que o Sapiens. E o Alquério já sabe que eu tento ser correto, mas eu sou politicamente incorreto. Eu recebi esse feedback de 2 colegas mais próximos e outros ficaram calados, porque na manifestação lá do Congresso, tanto numa audiência da Câmara como outra no Senado, eu bati violentamente na diretoria da Itaipu, no interesse eleitoreiro, né? Do seu conselho de administração, e alguns de vocês conhecem sobre isso. Mas eu sou, então, politicamente... Muito obrigado. Muito bem. Eu sou... a minha questão agora é algo que me preocupa, porque eu não vejo ele ser tratado na nossa academia, e talvez não seja tratada também na ABC, porque ela é politicamente incorreta. Mas nossa população atual no globo, 8,3 bilhões. 2050, previsão aqui do Gemini. O Gemini é meu companheiro de equipe. Eu uso ele diariamente para tudo. Você comete erros na digitação, ele interpreta. E, obviamente, quando fala besteira, a gente tem que ter bom senso de não considerá-lo. Ou corrigi-lo, ele também aceita a correção. Eu acho muito interessante. Em 2050, seremos aproximadamente 9,7 bilhões. Em 2100, 10,2 bilhões. Eu acho que a Terra, o nosso planeta, para ser sustentável, talvez não possa ter mais de 2 bilhões. Para preservar as espécies, e isso com um nível de educação bastante mais elevado, homogêneo, né? E então essa é uma questão que eu trago, que me incomoda. Da mesma maneira que vamos ter colapso no setor elétrico agora por inação, nós vamos ter um colapso do país por aquecimento global e completo exaustão dos recursos naturais do planeta. Então essa é a questão que eu gostaria de vê-la abordada de alguma forma, apesar de ser politicamente incorreta. Não, Nelson, acho que é um ponto muito relevante, essa questão. Realmente existem muitas divergências a respeito de qual é essa condição de sustentabilidade, que sempre é algo que tem a ver com um certo grau de desenvolvimento das tecnologias. Há um grupo grande que estuda, especialmente nos últimos 15 anos, o que se chama os limites planetários, que são definidos como 9 limites, que são, enfim, coisas como a acidificação dos mares, tamanho das florestas e coisas do gênero, dos quais 7 já estariam ultrapassados, levando para uma condição quase de irreversibilidade. Eu tenho uma filha, por exemplo, que é PhD, pós-doc, na questão de restauração dos oceanos. Então, estudam o uso dos manguezais,
como recuperar os corais, porque os oceanos estão mortos, em grande parte. Ali, onde agora as preocupações se voltam, o Golfo de Oman, toda aquela região ali, o nível de salinização e de temperatura foi alterada pela enorme quantidade de instalações de dessalinização utilizadas nas últimas décadas depois do boom do petróleo. Então, eu concordo com você na dimensão que nós passamos do ponto de vista de população com a tecnologia atual. Nós temos que trabalhar outras tecnologias e ter em conta algo que ocorreu há coisa de, acho que 4 ou 5 anos, quando pela primeira vez na história a população urbana do mundo passou dos 50%. Há uma forte correlação entre a urbanização e a redução da natalidade. As projeções de população mais extrema para 2100 do Bureau de Censo americano botam a população aí em 10,6. As projeções europeias botam em 12. Então eu diria que uma grande questão da engenharia é o seguinte: haja vista que a Terra tem o tamanho tal, nesse tamanho você tem 3/4 da superfície de água, 1/4 de, enfim, cristalizada, que você pode alocar a população em condições, vamos dizer, humanas decentes, com tal densidade. Quer dizer, como fazer o projeto de engenharia para a Terra? Não vamos pensar na nossa cidade, no nosso bairro. Vamos engenheirar a solução para a Terra, para 12 milhões em, digamos, 2100. É possível. Eu acredito na ciência e na engenharia que é possível. E fazendo a conta reversa, seguramente já deveríamos ter começado. Mas nunca é tarde, porque acontecem acidentes, e os acidentes, quando ocorrerem, serão terríveis se o esforço de consertá-los já tiver iniciado. E esse tem que começar já. São as pesquisas, e de tudo, não é? Pesquisas de alimentos, pesquisas de energia, pesquisas de resistência a novas pandemias, e por aí vai. Então, assim, de sopetão, no dia que eu for na Barra, a gente pode continuar a discutir isso aí, entre chopes e salgadinhos. Mas é o que eu posso te dizer. É que eu tenho 82 anos, até morrer. Como diria meu grande amigo, Dr. Camilo Pena, Alqueires, não coloque um teto na bondade de Deus, mas que me dê alguns anos mais, eu estarei empenhado nisso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Então, Flávio. Eu queria fazer 2 perguntas rápidas. A primeira é como é que você introduz a inteligência artificial em tudo isso que está acontecendo? Ou seja, a mudança na sociedade com a inteligência artificial. E segundo, seguindo um pouquinho essa pergunta do Nelson, o que você vê que a ANE pode e deve fazer nesse mundo que, como você disse, nós estamos atrasados, temos que fazer uma engenharia voltada para a Terra, ou fazer que nem o Elon Musk, azar a Terra, eu vou lá para o espaço, a gente faz tudo no espaço.
não sei. Mas estou dizendo o seguinte, o que a Anne, com supostamente a sua competência, mas espero que sua liderança, deve fazer para poder fazer a transformação? Então, eu vou começar pela segunda parte da Anne. Não é? A Anne deve parar de pensar só em engenheiro e engenharia. A Anne, como todas essas associações setoriais, são herança de uma grande distorção que eu diria nasceu com a Revolução Industrial. A Anne tem que pensar na sociedade, no que é bom para a sociedade, não no que é bom para o engenheiro. Mas não o que é bom para a sociedade no geral, é como o engenheiro deve pensar no que é bom para a sociedade. Que o engenheiro tem mania de pensar no que é bom para ele, no que é bom para o currículo, no que é bom para a remuneração, no que é bom para o número de horas calculadas. Quer dizer, quando a gente lida com as grandes distorções dentro dessas associações, você sabe, Flávio, não é a sua área, quantas associações existem no setor de energia elétrica? 27. Sabe de que é que elas foram responsáveis pelo mais desbragado lobby no Congresso Nacional, tirando o espaço dos engenheiros em benefício do espaço de deputados sem a menor formação, que resultaram nesse quadro aí que a gente chama de curtailment, entre outras coisas. O Brasil hoje tem 250 mil megawatts instalados e poderia passar muito bem com 200 mil, se bem fossem bem escolhidas as fontes em função das necessidades. Então, nós investimos mal em coisas erradas porque a engenharia perdeu a sua voz, e aí entra a segunda parte, de ser ouvida na sociedade. E na questão da inteligência artificial, mais uma vez, a inteligência artificial pode ser extremamente benéfica para o uso eficaz dos limitados recursos. O Nelson usa o Gemini, eu uso em algumas atividades também, em outro programa. Volta e meia me dizem, para isso que você usa o Polo, o não sei o quê. Então, hoje que você vai falar assim, você não usa, não. Vamos usar a inteligência artificial, não. Você tem pelo menos umas 10 opções baixáveis aí, a $50 por mês, e outras mais caras, para fazer coisas que a gente até duvida. Agora, as exigências são grandes. O Elon Musk, antes das viagens espaciais, ele está pensando em botar centros de processamento no espaço para reduzir as necessidades de resfriamento, porque até isso é um problema grande. Eu não mergulhei ainda a fundo, mas de todos os livros que eu já li, eu não sei se você leu ou se o Nelson também, por acaso, leu, é um livro que resume um debate de um grande especialista de inteligência artificial, um financiador, e o Henry Kissinger, ainda vivo, com 90 e tantos anos, que faz a apresentação do livro e entra no debate. E que é uma beleza o livro, porque ele mostra que, se por um lado nós não devemos repudiar nenhum progresso científico, nós devemos sempre submeter o processo científico ao uso pela sociedade. O progresso científico para construir a bomba de nêutrons, para ampliar o estoque de mísseis,
foi talvez dos maiores esforços em termos de investimento, e ainda uma parcela fundamental do investimento público de muitos países. Qual a primeira resposta da Europa à crise da Ucrânia? Aumentar as despesas militares de 2% para 5% do PIB. O que é que isso não poderia significar se, do ponto de vista humano, você tivesse situações de administração de conflitos e discórdias melhor estruturadas, o que depende, inclusive, da melhor escolha de dirigentes, da melhor participação política, e o que depende muito de vozes autorizadas, como a da Anne, se apresentarem no processo político, como o Nelson foi lá no Congresso botar a boca no trombone contra os absurdos financiados por Itaipu. Itaipu devia ter gastos de operação e manutenção de 300 milhões de dólares, e os gastos são 1,5 bilhão de dólares por ano. Isso é um absurdo, isso é um escândalo. E cadê a engenharia toda? Está lá o Nelson berrando. Eu escrevi também, escrevo 1 ou 2 artigos por ano. Depois o Valor não publica, que diz, não, eu levei lá, Itaipu não quer, Eletrobras não gosta, e eles botam anúncios, e não sei mais o que. Quer dizer, esse é o mundo que a gente vive. Agora, se eu escrever, você escrever, o professor Piqueira escrever, o Nelson escrever, em belo momento isso começa, não é, a correr em papéis mimeografados, na internet, no Facebook, no Twitter novo lá, como quer que ele chame. Então, eu acho o seguinte, não há esperança sem a mais intensa participação política. E correta, não é politicamente correto, não. Esse é que é o correto, Nelson. Marli. Oi, Marli, você tem algo? Pronto, tirando o mudo. Tudo bom, gente? Eu não estou ouvindo, pode falar um pouquinho mais alto? E agora, melhorou? Escuta? Melhorou muito. Então, eu tenho percebido que o próprio foco, né, em problemas complexos vem dos órgãos de fomento. Né? Então, há uma tendência do recurso vir, não em temas especializados, mas em temas complexos, em centros, né, alinhados com temas complexos, e que aí exige abordagem multidisciplinar, abordagem sistêmica, né? O dinheiro vindo para centros, CEPIDs e né? Então, dificilmente hoje você consegue, se você quiser ter um projeto parrudo, mesmo internacionalmente, você consegue, se você ficar sem ligar isso a grandes temas transversais, né? Porque os calls são sempre temas transversais, né? Eu mexo muito com inovação e projeto a vida inteira, mas, assim, atualmente, todos os meus projetos são na área de sustentabilidade e economia circular, porque os calls são nessa área, né? Então, é claro que entra todo o know-how de inovação, de modelagem, de ecossistema, mas a chamada é pelo problema, e você tem que angariar uma equipe multidisciplinar para abordar o problema, né? Então, você vai falar de descomissionamento circular de plataforma, né? Você tem que olhar um problema super complexo e usar uma série de recursos de diferentes áreas, né? Então, eu acho que o próprio, se a academia não olhar, ela não consegue nem acessar o recurso, porque o recurso, tanto aqui como lá fora, está organizado por grandes temas, né? Então, tem que ter esse olhar, né? Tem que ter esse olhar para os problemas e multidisciplinar, transdisciplinar, né? Não é nem multidisciplinar, porque você não consegue endereçar um tema amplo desse, né, focado com as necessidades, se você não mobiliza, né, nem metodologias, né, que sejam
Não vou modelar a complexidade, vou modelar como? Usar System Dynamics, vou usar Agent Based Simulation, o que eu vou usar, né? Como é que a IA entra em tudo isso? Né? Às vezes nem uma só abordagem de complexidade resolve, né? Você tem que se escolher, né? E isso eu acho que agora a gente mudou o programa da produção a gente aumentou em 30% a parte mais de modelagem e tal, porque a gente está vendo que, por exemplo, a gente não dá System Dynamics, aliás, nenhuma engenharia dá. É super importante para tentar modelar comportamento em problema, comportamento... Se não vê na engenharia, não vem em lugar nenhum, né? O Forrester dizia que tinha que dar no jardim de infância. Então, eu acho que a gente tem que... O foco no problema acho que é essencial, porque senão você também perde a conexão e perde a relevância da engenharia, né? Então, acho que isso é importante. E aí, se o foco é no problema, e se o foco é no problema complexo, a gente tem que trabalhar com os outros, porque engenharia só não resolve, né? Então, eu achei bem pertinente o assunto, né, e percebo, né, e aviso os colegas que se você quiser fazer um projeto relevante hoje, você tem que estar atento, porque as chamadas são em cima do problema, né, e aí você tem que mobilizar a equipe, mobilizar método para tentar oferecer uma abordagem interessante para aquele problema, né? A sua visão é perfeita, esse é o mundo desejável, mas ele não caminha nessa linearidade para um futuro, digamos, mais róseo. Vou lhe dar um exemplo. Em 2015 foi feito o Acordo de Paris, ou seja, tem 11 anos. Em 2030 não se conseguiu o mesmo grau de consenso que já havia em 2015. A coisa andou para trás. Outro lado, havia um comprometimento das maiores entidades financeiras. Um pouquinho, que eu não resisto. O que é que foi? Posso te interromper um pouquinho? Quando a gente fala de Tratado de Paris, né, transição para uma... Aí a gente está falando de um ambiente de multilateralismo, eu estava falando do ambiente de academia, né? O ambiente de multilateralismo é um ambiente que é político, e a tendência é só piorar, porque a gente tem uma composição política que menospreza essa boa parte delas, inclusive não reconhece mudança climática, né? Então, o ambiente de multilateralismo, que é onde esses acordos são desenhados, é um ambiente de academia. Esse é político, esse é o cenário, eu concordo plenamente com o que você está falando, né? E inclusive a gente está chegando rápido no ponto de não retorno por causa disso, e eu não sou nem um pouco otimista com o ambiente de multilateralismo. Eu estava falando só uma pinceladinha no ambiente acadêmico, né? Tá bom, então sai do ambiente político e vai para o ambiente de financiamento de projetos. Se você for financiamento de projetos, alguns anos depois de 2015, eu acho que 2020, ou algo assim, ainda no governo Biden, houve um compromisso das grandes entidades financeiras, os bancos, Morgan Stanley, Bank of America, Banco Mundial, banco disso, banco daquilo, 187 maiores entidades financeiras do mundo, de só financiarem projetos que se enquadrassem lá num conjunto de normas ESG. O governo Trump disse o seguinte: quem tiver signatário disso aí não fornece para o governo americano. Todos os grandes bancos americanos e do mundo, inclusive lá os Crédit Lyonnais da França, e o Bank of London, e os bancos do mundo inteiro, os Santander da vida, saíram do tal compromisso de só financiar projetos que estivessem, vamos dizer, enquadrados nisso. O que não quer dizer que uma grande quantidade de projetos passe pelo que você disse, que eu concordo totalmente, que é altamente desejável, mas que não exclui
a gente ter em mente que o trabalho de convencimento é muito grande. E se ele não puder ser feito dentro da abordagem multilateral, e eu vou te dizer, e desculpe, porque pode parecer algum tipo de pretensão, mas eu sou fundador e conselheiro emérito do SEBRE, que chama Centro Brasileiro de Relações Internacionais, que foi eleito o melhor think tank nacional em relações internacionais e em políticas internacionais. Foi fundado ao final do governo Fernando Henrique pelo Luiz Felipe Lampreia, que era o ministro das Relações Exteriores, e eu te digo que a nata da diplomacia está lá, a nata do agronegócio está lá, inclusive um grande estudioso aí paulista, que é o Marcos Janck, professor do INSPER, que é um espetáculo, grandes especialistas na área de energia. Muito bem, com tudo isso, a gente denota que nos últimos 4 anos houve um irreparável retrocesso e estamos pensando em como promover, dentro de um mundo em que o multilateralismo perdeu força, ações no interior de países e blocos. Nesse sentido, o acordo Brasil com a União Europeia, que é a região do mundo mais sintonizada com questões, vamos chamar de sustentabilidade, pode trazer um alento para o Brasil. Infelizmente, apesar de muito sintonizada com a Europa, nós estamos exportando muito para a China. 30% das exportações, 33%, vão para a China. 12%, que é o segundo, vai para os Estados Unidos. Então, 45% vão para países que praticam o greenwashing abusivamente, em que demonstrar preocupação ambiental é para a plateia. A China polui mais do que ninguém, continua construindo usina a carvão. Os Estados Unidos está querendo convencer o resto do mundo a utilizar mais o fracking, que na Europa está proibido e que no Brasil vai ser permitido, porque nós somos vítimas de uma industrialização tardia e principalmente de um desenvolvimento mental tardio dos nossos políticos, um retardamento mental, que isso sim é politicamente incorreto, como diz o Nelson, falar. Nós estamos praticando tudo aquilo que se provou errado. O aforismo 94 de Francis Bacon, que eu diria que é o pai da filosofia da ciência, diz algo muito verdadeiro. Ele era um homem, não só um filósofo, mas foi um secretário do Tesouro inglês. E ele foi procurado por um político, e a obra que ele escreveu é o Novum Organum, é sobre a forma de aforismos. E o político perguntou: Sir Francis, o que é que eu faço? Tudo que eu tenho feito tem dado errado. E ele falou: faz tudo diferente. Não adianta repetir o que você fez errado, deu errado, e achar que vai dar certo, que é o que nós estamos fazendo nessa
ação tardia em termos de Brasil. Então eu concordo com você, é isso mesmo. O multilateralismo está embaixo e isso cria para nós uma obrigação de agir intramuros e agir no mundo para que outros assim o façam. A conexão com a União Europeia, nesse ponto, é saudável. Eu cheguei a presidir uma multinacional francesa e, naquela época, ela já usava o Brasil como uma plataforma. Ora, como era uma fábrica de equipamentos pesados, usava muito aço, nós podemos fazer o aço verde. Espera aí um segundinho. Daqui a pouco não vai haver. Vai ter. Tá. Mas é 7. É, só 15 para 7. Tá, eu sei. Pronto. Desculpe. Bom, eu acho que nós estamos aí falando já quase 2 horas, né, 1h40. Eu vou pedir para o Flávio, que é o nosso coordenador do comitê, né, para que ele faça aí as palavras finais e convide também quem queira falar palavras finais para a gente fechar esse evento. Agradeço muito ao Alqueires pela gentileza, por tudo aquilo que eu aprendi, e parece que o Sandoval quer falar, quer perguntar alguma coisa. Quero fazer uma pergunta muito rápida. Então vai lá, Sandoval. Agradecer a palestra e a oportunidade de assistir esse debate tão rico, mas perguntar ao Alqueires se ele pode indicar o livro que ele mencionou, que teve o prefácio do Kissinger. Esse livro que você mencionou, eu fiquei curioso de talvez procurar. O livro do Kissinger. Exato. Eu faço o seguinte, eu vou mandar a indicação completa para o Flávio e ele bota no grupo, tá bom? Excelente, tá perfeito, muito obrigado. Tá ótimo. Tá. Então, Flávio, eu até peço desculpas porque eu estou vendo aqui um celular bater, porque eu tenho um jantar às 7, passei a adotar horários mais cedo para sair no Rio de Janeiro, e se a gente puder realmente encerrar, eu peço desculpas se deixei algo aí em aberto. Não, você vai ter que voltar, né, para cumprir o Nelson é que me cobra que a gente tem que abrir mais. Eu sempre faço reuniões de 1 hora e o Nelson sempre está indicando que eu devia de fazer reuniões com maior duração. Mas o é o seguinte, então você, já que você não está podendo cumprir as 2 horas, então você vai ter que voltar. E eu queria pedir um pouco mais do que isso. É o seguinte, eu acho que esse é um tema importante para a academia. Eu queria pedir ao Piqueira, ao você, Alqueires e a todo mundo, Marli, Sandoval, Nelson, que a gente formatasse pelo menos algumas ideias para que a gente prosseguisse com esse tema dentro da academia. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos pisando na bola. E é fundamental que a academia leve em consideração, não só internamente, quer dizer, que os outros acadêmicos também vejam essa importância, mas que a gente pudesse assumir uma certa liderança em proposição, que o Nelson já está fazendo lá na área de energia. Então, eu queria criar um grupo de pensamento e de ações, né, em desenvolvimento sustentável, e eu peço a todos sugestões para a gente poder formatar esse grupo. Eu agradeço a todo mundo aqui pela paciência e pela disponibilidade, e especialmente ao querido Piqueira e ao Zé Luiz Alqueires pela informação e os caminhos que vocês começam a colocar que a gente deva seguir.
E todo mundo eu agradeço muito, e tão logo o Alqueires mande os dados do livro, eu vou distribuir, e muito obrigado, e voltamos a conversar. Tchau, tchau, Marli. Tchau, tchau, Sandoval. Tchau, muito obrigado, muito obrigado. Nelson. Muito obrigado a todos.